estáis em crescimento. Você acredita que você é perfeito em crescimento? Você parou para pensar isso? Perfeitos em crescimento. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Ele vive em nós, nós somos perfeitos, porém em crescimento. Que nós vamos crescer na graça quando cada vez mais nós nos submetemos ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele, cada dia mais vamos crescendo. Mas vamos ver o que fala aqui o texto. Estais perfeito nele. Colossenses capítulo 2, verso 10. Estais perfeito em Cristo. Veja, nós estaremos perfeitos em Jesus. Aqui não está falando, olha, Elianete, você seja perfeita. Olha, Suelene, Elmira, Alessandra, sejam perfeitas. Aqui está falando, estais perfeito nele. Estais. Algo que você crê, que você acredita, que você está perfeito porque você está nos braços dele, ou ele está em você. Então você está perfeito nele. Porque Ele está comigo, Ele está com você. E se Ele é puro, e se Ele tem toda essa perfeição está em mim. Agora, como que acontece essa vida? Isso que faz a grande diferença. De eu acreditar nessa perfeição nele, nesse crescimento, se realmente eu aceitei isso de verdade. Se eu não tenho somente o chamado do nome quando Cristo me chamou, porque Cristo fez um convite a nós. E com certeza, eu falo com toda certeza, você aceitou o convite do Salvador. Nós aceitamos o convite. Dizemos, eu aceito, Senhor. Eu aceito o teu nome na minha vida. Eu passei pelo batismo, mas eu aceito ele ser o Senhor que domina, que lidera, e a minha vida está totalmente ali imergida em Cristo. É isso que faz a grande diferença de eu viver realmente essa perfeição em Cristo e de eu acreditar realmente que eu sou perfeita em Cristo. Então, Colossenses fala que nós devemos estar perfeito em Jesus. Não é eu estar perfeito em mim. Não é eu achar que há alguma perfeição em mim, que há alguma coisa boa em mim. Mas a partir do momento que Cristo está em mim, eu estou perfeito nele. E ele continua, é a palavra para o crente. É a palavra para nós. E a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é poder. Ela faz o que ela diz que vai fazer. E ela diz que nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Então eu estou perfeito em Cristo Jesus. E se eu creio de verdade que eu estou perfeito em Cristo Jesus, eu vivo de qual forma? De uma forma perfeita, justa, íntegra, temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, andando em toda novidade de vida. Por quê? Porque a palavra é para mim. E essa palavra, eu creio no que ele diz para mim. Ele disse que eu estou perfeito nele. Você crê nisso? Que você está perfeito nisso? Ou quando você ouve essa palavra para você, que você está perfeita em Jesus, você olha para você. E aí você começa a olhar e pensar, não é bem assim. O meu coração hoje
O meu coração hoje, ele vagou por algo que eu sei que é pecado. Eu fiz isso e começa a olhar e ver a sua real situação de um coração corrompido e de alguém que, às vezes, em determinado momento do dia, deslizou e praticou algo que não era de acordo com a vontade de Deus. E eu digo para você, amados, que isso aconteceu durante o nosso dia ou no seu dia, porque você não recebeu essa palavra no coração. Estás perfeito nele. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço Deus falar para mim, em Colossenses capítulo 2, verso 10, estás, Erianete, você está perfeita nele. E se eu creio nessa palavra para mim, eu vou viver a palavra de Deus, que é poder. Aqui entra a fé. Todos os milagres que Jesus realizou enquanto ele andou por essa terra, foi a pessoa que recebeu o milagre, foi pela fé. Não foi porque a pessoa olhou para si e viu que estava tudo certo no lugar. E que agora ele merecia um milagre, agora ele merecia a palavra que o Senhor falou para ele. Então ele poderia ser curado. Não, ele acreditou na palavra. Na palavra que foi dirigida a ele. E o Senhor dirige para nós essa noite estas palavras de Colossenses capítulo 2, verso 10. Estás perfeito nele. Você está perfeito nele. E olha o que diz. Na mente de muitos, a dificuldade de entender a plenitude da vida de Cristo é o fato de que a vida cristã é progressiva. O fato de que muitas vezes na nossa mente temos alguma dificuldade quanto a isso é porque quando eu olho para mim, eu ainda acho aqueles pecadinhos que não é proposital, por acidente. Porque crente, servo de Deus, ele não peca de propósito, ele não planeja o pecado. Aquilo que é sugestivo por Satanás a você, que Satanás sugere a você algo que é terrível e que você olha e você vê que é o pecado, você não peca. Por quê? Porque você vai à fonte que é Jesus. Algo que pode ser tentador para você. Então, crente não peca dessa forma. Quando ele consegue ver que aquilo é pecado, é detectado para ele claramente que aquilo é pecado, ele não peca. O crente verdadeiro não peca. Por quê? Porque eu vou à fonte que é Jesus. Mas nós às vezes pecamos por acidente. Tipo, pensamentos. Vamos aos pensamentos. Eu estou aqui olhando para vocês. De repente, na minha mente, sem eu calcular, do nada aparece um mau pensamento a respeito de alguém ou qualquer coisa assim. Ou um pensamento lá fora. Alguma coisa que eu percebo que é pecado. Isso é algo por acidente. E quando de fato eu alimento esse pensamento, ele se torna uma prática. Então já é diferente. Ou, por exemplo, acontece alguma coisa no lar e de repente acontece que você fala uma má palavra ou responde de forma ríspida alguém dentro do seu lar e de repente, meu Deus, como eu não podia ter falado assim, eu devia ter falado com mais amor, com mais brandura. Então são pecados por acidente.
né? Mas o pecado planejado, o pecado que você vê, que é transgressão da lei de Deus, aquilo nós não pecamos. Não é para nós pecarmos. Então, a dificuldade de nós entendermos, de nós estarmos perfeitos em Cristo, é porque quando eu olho para mim, quando o Senhor diz pela sua boca que nós estamos perfeitos nele, eu olho e lembro do pecadinho por acidente. E nós esquecemos que esse crescer em Cristo, na plenitude dele, é progressivo. É a medida do conhecimento da graça maravilhosa que o Senhor oferece para mim e para você. Quanto mais eu me achego a Ele, quanto mais eu conheço dele, mais eu cresço nessa perfeição. E olha só o que diz: você deve crescer continuamente na graça e no conhecimento do Senhor. Mas, para alguns, isso parece incompatível com ser completo em Cristo. Nós precisamos estar em crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Eu vou a Cristo porque a graça dele já está em mim. Eu vou ao conhecimento de Deus porque a graça dele já está em mim. Mas eu, ao ir diante de Deus para conhecê-lo, eu recebo mais poder. Mas eu vou vendo o que tem de fato no meu coração que está em desarmonia com Deus, que está em desarmonia com o caráter do Filho de Deus. Talvez eu me ache muito boazinha, ou muito isso, ou muito aquilo, e de repente eu vou me chegando mais a Deus, mais no conhecimento do seu amor, do seu caráter, da sua santidade. E quando eu contemplo isso, eu olho para algo que brota ali, meu Deus, isso está errado. E anteriormente, a quando eu não conhecia o Senhor com tanta profundidade, eu não via que isso era pecado. Aí o Senhor vem e mostra para mim determinada coisa que estava ali guardadinha, ou algo que eu mesmo praticava, que era pecado. Por isso o Senhor fala, através da vida do servo dele, o Paulo, que nós devemos examinar o nosso coração. Mas nós não devemos examinar o nosso coração quando eu estou sentado à mesa, pensando. Não. É quando eu estou na presença de Deus. Porque quando nós examinamos a nós mesmos na presença dele, nós vemos o quanto Deus é misericordioso e eu posso ser liberta do pecado e totalmente crescer nessa graça, nesse perfeito nele. E até chegar a essa plenitude do caráter de Cristo em mim. Mas é necessário eu estar diante dele nesse conhecimento do Senhor. É o verso áureo da Bíblia. A vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho. Se a Bíblia tivesse só esse verso, já seria o suficiente, amados, para a nossa salvação. Porque aqui está o segredo da vida eterna. É conhecer. Está o segredo da transformação do nosso caráter. É conhecê-lo. Está o segredo de nós permanecermos diante dele. É conhecê-lo. É estar com ele. É ir a ele. É pensar nele o tempo todo. É viver com ele. É se alimentar com ele. É banhar com ele. É uma vida com ele em conhecimento e experimentando ali o poder dele a cada passo que vamos, a cada decisão que tomamos, a cada coisa que nós experimentamos. É conhecer. Eu sou uma pessoa que vocês não têm noção do temor que eu tenho de dentista. Meu Deus! Eu tenho pânico de dentista. Quando eu sento numa cadeira, eu fico verde. Eu perdo o sangue dos lábios. O dentista mesmo fica assustado. Eu tenho pânico. Tive um problema quando era criança.
com um dentista que me atendeu que estava bêbado, e aí eu fiquei traumatizada. E hoje eu fui ao dentista. E eu falei, Senhor, e é um dentista que já faz tratamento nos meus dentes há muito tempo. Falei, Senhor, eu preciso de um dentista. Mas eu não queria passar vergonha, porque toda vez eu passo vergonha. Porque o dentista fica assustado comigo. Senhor, me dê a graça de eu sentar ali naquela cadeira e eu sentir a Tua presença comigo, e eu não temer, e eu não começar a tremer e não ficar mal. Falei, Senhor, o Senhor tem que estar nesse momento comigo. Se eu não tiver, eu vou desmaiar naquela cadeira do dentista. Eu fico de uma forma tão grande, tão terrível, amados, que eu perdo as forças dos braços. Tanto que eu fico mal numa cadeira de um dentista. E eu fui, e eu quero contar isso para a glória de Deus. Deus fez de uma maneira tão grande comigo ali, que eu sentei, na hora que o dentista me chamou, o doutor Carlos, ele falou, vem cá, Irina, eu disse, vamos lá, mas fique tranquila, não tenha medo, porque ele já me conhece, não tenha medo, tá tudo certo, a gente só vai dar uma olhada, e não sei o que, ele já sabe. Eu falei, tá bom. Falei assim para ele. E eu sentei ali naquela cadeira e eu não tremi. E ele não falou assim para mim, você tá verde. Sempre ele falava isso para mim. Até para fazer a manutenção do aparelho, quando eu usava o aparelho, eu passava mal, amados. Eu passava mal. E eu fiquei pensando ali naquela cadeira, quando ele não falou nada de que eu estava verde, e eu me sentindo assim bem tranquila, fechei os meus olhos e comecei a falar com Deus. Senhor, quão maravilhoso é quando nós confiamos em Ti e o Senhor vem nos acalmar. Quão maravilhoso é sentirmos a paz de Jesus quando estamos diante de algo que é tão tenebroso para nós. E eu fiquei tão maravilhada, e depois que a gente terminou, ele falou, nossa, parabéns, perdeu o medo do dentista. Era Jesus que estava comigo, porque eu pedi para Ele. E eu me coloquei nos seus braços. Esse é o crescimento que nós vamos tendo de experimentar a vida com Ele, de entronizar Cristo no nosso viver o tempo todo. Nós precisamos aprender a essa dependência do nosso Deus. Ele se alegra com o simples fato, essa semana eu estive lendo, Ele se alegra com o simples fato do meu desejo de ser bom. O Senhor se alegra com esse desejo. Mas vamos lá, quando Jesus Cristo estava na terra, como um menino de 12 anos de idade, Ele era perfeito. Como criança, Ele era perfeito. Mas lemos que Ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha só, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Jesus, quando Ele era criança, Ele era perfeito como criança, mas Ele crescia ali diante de Deus e diante dos homens. Quer dizer, Ele crescia espiritualmente no conhecimento do seu Pai, porque verdadeiramente o nosso Jesus, Ele se tornou homem como nós. Como nós, Ele dependia das orações com o Pai, Ele dependia da comunhão com o Pai, Ele dependia de adorar o Pai, Ele dependia de louvar ao Pai, de ver o Pai através da natureza, Ele dependia de vigílias, Ele dependia de acordar pela madrugada para orar e estar ali com o Pai. Era como eu e você. Então Ele crescia diante de Deus na espiritualidade, no conhecimento do seu Pai. E a comunhão que Ele tinha ali com o Pai era tão tremenda que Ele crescia cada dia mais. E assim deve ser a nossa.
E eu sei que a sua tem sido nesse crescimento. Porque cada vez que nós vamos ao Pai em vigília, em oração, ou no louvor, na adoração, nós sentimos a sua presença e nós crescemos com a palavra, de ouvir a sua voz, falar através de nós pela palavra de Deus. E nós vemos, Senhor, como o Senhor fala maravilhosamente comigo através da palavra. Quantas vezes, eu ouço das minhas amigas falarem para mim, Deus falou comigo e eu vi que era para mim essa palavra. E a gente vê o crescimento progressivo. Jesus era pecador? Não. Ele era perfeito quando criança, mas ele continuou crescendo nessa perfeição. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, se nós estamos em Cristo, nós vamos continuar crescendo na graça. E o nosso crescimento na graça é recebendo mais poder do Senhor, o nosso coração vai sendo totalmente transformado, a nossa mente vai aprendendo uma dependência tão grande de Deus que eu não vivo sem o meu Salvador. Eu não durmo sem a minha comunhão com Deus. Eu não acordo sem a minha comunhão com Deus. Como posso dormir sem estar com o meu Deus antes? Como posso fechar os meus olhos para passar 8 horas dormindo sem falar? Não, eu preciso ter comunhão com o meu Deus. E pela manhã é o primeiro pensamento meu, é buscar o meu Deus, porque eu dependo dele. Isso é crescer. Era isso que Jesus fazia. Ele levantava sempre pelas primeiras horas da madrugada para estar com o seu Pai, para que ele crescesse nessa graça. Vamos continuar a leitura aqui. Completo, mas crescendo em graça e conhecimento. Perfeito, perfeito em todo o tempo. Você não pode duvidar que se nós estamos em Cristo e o recebemos como meu Salvador e Senhor da minha vida, porque Ele passa a ser Senhor da minha vida quando eu tenho essa dependência total dEle, você não pode duvidar que você não está nele. Você está nele e você está perfeito nele, nesse crescimento, nessa graça, nesse poder transformador que vai regenerando o nosso coração. Olha só o que ela diz aqui. A planta é perfeita em todas as fases do seu crescimento. É perfeito. Quem vive no campo, que planta ali uma plantinha ou um alfacezinho ali, que vê crescendo, meu Deus, que coisa mais linda, admira a planta brotar ali, que coisa linda. Quando ela cresce e ela começa a crescer as folhas e aumenta o crescimento, ai, minha planta está cada dia mais linda, ela está crescendo muito linda. E quando ela dá o fruto? Aí que é maravilhoso mesmo, você colheu o primeiro fruto de algo que você plantou. Então todas as fases dessa planta foi perfeita. Assim, nós em Cristo, toda fase da nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, que nós entendemos que o crescimento está em conhecê-lo, em estar com Ele, em recebê-lo, você está perfeito nele. Porque o que Satanás deseja, amados, é colocar no seu coração, não. A irmã está perfeita, mas eu não. Porque você olha para você, sabe qual é o maior perigo que corremos? É se nós não estamos no conhecimento, indo à procura do conhecimento de Deus. Se eu não busco ao Senhor de verdade, não ter uma hora com Deus ali, o meu tempo com o Senhor, verdadeiramente com Ele, isso sim me diz que eu ainda não estou em Cristo. Entende, amados? Porque se eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu quero estar com Ele.
Esse é o único problema daqueles que dizem que receberam a Cristo como Salvador, mas não tem vida com Cristo. Porque não vai a Ele, não procura, não ora, não lê a palavra, não te tira tempo para buscar o Senhor, para adorá-lo, para conhecê-lo, para contemplá-lo. Então ainda não recebeu Cristo de verdade no coração. Esse sim, isso sim é perigoso para nós. Nós admiramos a beleza dela quando as folhas irrompem, ela é perfeita quando as flores florescem e é perfeita quando dá fruto. No entanto, ela continua a crescer, mesmo quando dá fruto. Ela continua a crescer. Os galhos, as folhas, precisa da seiva do caule ali. Assim somos nós. Isso é uma vida cristã. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Nós sabemos que nós estamos enxertados em Cristo, sendo alimentado pela sua graça, recebendo dele toda manhã o azeite dourado e toda noite ali alegrando o coração do nosso Deus, porque vamos a ele em gratidão, porque foi tão maravilhoso o dia e o quanto o Senhor nos guardou, o quanto o Senhor nos ajudou. Ou às vezes vamos contar como foi difícil esse dia, mas nós dependemos de falar para ele da nossa vida, de colocar a minha vida diante dele e conversar com o meu Deus e adorá-lo por tudo que ele fez e fará. Não é que você tenha que crescer até a graça, mas crescer em graça. Não que você deva obter mais e mais graça, mas em graça deves crescer e progredir em sabedoria completo nele. O que é isso? É que é assim, ó. Não é que Deus, ele vai pegar uma vasilha com a graça dele, vai dando devagarzinho para você. Não, a graça dele abundante já é dada a nós. Ela já está em nós. Não que deva obter mais ainda dessa graça, ela já é nossa. Mas nós devemos crescer, progredir no que a graça dá para nós. E aí nós podemos dizer que nós vamos ser bondosos, misericordiosos, tendo discernimento do bem e do mal. Porque você sabia que muita gente acaba pecando porque não tem discernimento em certas coisas e acaba pecando. Nós vamos crescendo nisso, completos nele, em Cristo. Porque ele não vai se doando devagarzinho, agora eu vou dar a minha mão para ela, eu vou dar isso para ela, não. Olha o fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito, não, é o fruto do Espírito. Quando nós temos o Espírito, nós temos os frutos, que é o fruto que advém ali toda aquela lista, longanimidade, temperança, domínio próprio, entende? Não recebo hoje paciência e amanhã eu recebo isso, amanhã eu recebo aquilo. Ele já está à nossa disposição. Só que nós vamos crescendo. Só que ele já está, ele já é meu. O fruto já é meu. Ele já me deu. A própria afirmação desse fato implica que você não é completo em si mesmo. Nunca seremos completos em nós e nós não temos nada em nós que podemos oferecer a Deus. É o que Deus, ontem eu preguei e falei sobre Jó, né? É o que Deus falou para Jó. Jó, se tu tem toda a força, tu tem todo o conhecimento, então tu pode salvar a ti mesmo. Não é isso. Entende que o Senhor, Ele nos leva a olhar a Ele, que Ele tudo pode fazer por mim e que eu nada posso fazer. Sem estar nele, eu não cresço, eu não vou avante.
É mais fácil eu estagnar para trás. Estagno, paro ali, e se eu não vou mais a Ele, mais para trás eu vou ficando. Não há nada de bom em você. Não há nada de bom em mim e nem em você. Nada que podemos oferecer com as nossas mãos. É o que Eliú também perguntou para Jó. Por mais que tu faça o bem com as tuas mãos, por acaso serve o teu bem o que tu faz para Deus? Nada que nós fazermos de bom, que nós achamos que é bom sem Cristo, não serve para nada. Porque bom só há um, que é Deus. E só o Filho de Deus pode nos dar essas obras que é agradável ao Pai. Por isso nós temos que estar nele. Porque só Ele é perfeito. E eu vou estar perfeito nele. É como se eu me escondesse atrás dele. Estou aqui atrás dele. E o Pai vê a mim pelo Filho. Aí Ele vê a obediência do Filho em mim. Não é porque há um engano, não. Jesus está me enganando. Ele não é assim, não. É porque se eu estou atrás dele, é porque eu estou vivendo dele. Não é uma forma de dizer que eu estou escondido dele, mas aqui atrás eu estou pecando. Não. Eu estou nele. Eu só estou atrás dele, ligadinho a ele, se eu estou vivendo conforme ele tem falado comigo. Aí sim eu estou ligado a ele, porque a luz não se une com as trevas. Não tem como a luz estar aqui e as trevas estar ligado com a luz e dizendo, eu vivo da luz se eu sou treva. Não tem como, entende? Não existe isso. Se eu estou em Cristo Jesus, eu também sou luz. E aí quando vou ao Pai, Ele vê Cristo, Ele vê a obediência que está em mim, Ele vê a fé de Jesus que está em mim. E eu sou perfeito em Jesus Cristo. Mas Ele é seu. Quem é meu? O Filho. Ele é meu. O Pai deu o Filho a nós. Ele deu a vida do Filho de Deus. O poder maior do Pai está no Filho. Todo o poder, toda a plenitude da divindade está no Filho. E seremos participantes da divindade do Filho de Deus. Você consegue imaginar e ver a misericórdia e o amor de um Deus tão grandioso que vai compartilhar com você a sua divindade, o seu poder, a sua graça, está compartilhando conosco. E cada dia que Ele se apresenta a mim, através desse conhecimento, eu cresço. Eu cresço nessa graça que já é abundante sobre mim. Não é que eu recebo mais um pouquinho de graça. Eu cresço nela, no conhecimento do Pai e do Filho. Mas Ele é seu e de sua plenitude tem recebido graça sobre graça. A graça transborda ricamente e o completa. Aleluia! É isso que acontece com aqueles que grudam em Jesus, que não faz nada sem Jesus, que depende de tudo de Jesus. É isso, amados. É isso que Jesus quer que nós experimentemos, desse crescimento, crescer perfeito nele, ir ao Pai, conhecer mais ainda do Pai, mas com Cristo. E dali você contemplar e receber um caráter perfeito, amoroso, humilde, e que nós seremos Cristo. A minha boca, minhas palavras serão seladas com o selo de Deus. Os meus pensamentos terão o selo de Deus. As minhas ações terão o selo de Deus. Tudo tem
o emblema do Pai e do Filho na minha vida. E quando Satanás se aproxima para nos destruir, o que ele vai ver em mim? O Pai, escrito na minha testa, que eu sou uma adoradora do Pai e que eu vivo na fé do Filho de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que recebamos essa palavra em nosso coração, que vivamos, que experimentamos, que possamos crescer nesse conhecimento mais ainda do nosso Salvador, porque essa é a vida eterna. Conhecer o Pai e o seu Filho Jesus. Amém? E agora vocês podem